a sua percepção sobre o quanto você ganha parece afetar mais a sua saúde do que quanto você ganha de fato. Aliás, tem uma notícia, digamos assim, uma página, num site chamado Nexo, pessoal, é um jornal. Se você escrever no Google, você vai achar, que chama assim, Seu Salário Diante da Realidade do Brasil. E aí você entra lá e você coloca o seu salário e você seleciona o estado em qual você reside e você bota em calcular. Aí ele vai dar uma porcentagem lá de quanto que é o seu salário comparado à realidade brasileira. Tipo, você vai dizer lá, você ganha mais que 70% dos países, você ganha mais que 80% dos brasileiros, mais do que não sei quanto no teu estado, o seu salário é X% menor que o de um juiz, coisas assim, de um deputado e tal. E é bem interessante esse negócio aí, porque muitas vezes a pessoa pode estar em casa assistindo com um salário bacana, legal, e com uma renda bacana, legal, mas justamente por conta desse monte de viés e coisas assim, a pessoa pode estar interpretando de forma distorcida aquilo e não valorizando o que sempre lutou para conquistar. Provavelmente, onde a pessoa está agora é onde o eu do passado dela queria estar. E aí a pessoa às vezes não percebe. E como é que tá a literatura na parte de se dinheiro causa felicidade ou não, traz felicidade ou não? Como que tá isso na área hoje? Está evoluindo muito e os novos achados são muito interessantes. Tem um estudo clássico lá, né? Tem um estudo clássico de 2010. Não sei quantos dólares já para o efeito. 75 mil. Anual, né? Anual. Tem essas imagens, tem aí. Tem aí? Tem. Bota aí, Gabs, pra nós. Coloca Acha aí, pra nós aí. Acho que não lembro o número. Uma anterior a essa. Esse aí. Esse é o estudo clássico, né? Ele foi feito com um pouco mais de 1.000 pessoas. E o que ele consegue nos mostrar? E aí deixa eu só explicar um conceito antes, porque vai ficar mais fácil das pessoas entenderem. Na literatura, a gente não fala felicidade. A gente fala bem-estar subjetivo. Isso. E o bem-estar subjetivo, ele é composto por 2 grandes grupos, que é a satisfação global de vida e afeto positivo e afeto negativo. Satisfação global de vida, como que eles mensuram satisfação global de vida aí nesse estudo? Mais uma vez a escadinha, eles adoram usar a escadinha. Pensa que degrau 1 é a pior vida possível, pensa no que degrau 10 é a melhor vida possível, em qual degrau você está. É dessa forma que eles avaliam satisfação global de vida. Ou seja, pensando na sua vida como um todo, como que tu te classificaria? Isso é satisfação global de vida e isso tem a ver com uma avaliação que cada pessoa vai... Por exemplo, tem um estudo interessante, bem rapidinho só pra dizer, tem um estudo interessante que mostra que as pessoas, dependendo se estão no ano de casamento, elas vão fazer com que essa avaliação vai estar alta. Aí, ao longo do tempo, tem uma adaptação hedônica, né? E aí, ao longo do tempo, essa avaliação vai piorando. Aí as pessoas dizem assim, então significa que casamento já era infelicidade. E não, é porque naquele momento, como aquele fator, como aquele evento era muito marcante na vida da pessoa, aí ela sobrevalorizou aquela avaliação e nessa sobrevalorização acabou indicando... E seria estranho manter sempre alto, né? Não, utópico, né? Incompatível com o nosso sistema cerebral. Exato. Na verdade, até o Sapolsky fala no Comporte-se lá, o nosso sistema motivacional e de recompensa, ele precisa ser plástico e parar de sentir recompensa com algumas coisas que antes causavam recompensa, porque isso permite com que a gente goste de outras coisas. O problema é que muitas vezes isso é com droga, com coisas ruins. É que o nosso cérebro, pessoal, com ele compra. com compra. Só que ao mesmo tempo é muito importante que você leia um livro e ao final do livro você entendeu o conteúdo e aquilo já não seja tão recompensador pra você. Porque senão você vai ler sempre o mesmo livro. Toda hora é interessante pra caramba, eu vou ficar lendo o mesmo conteúdo. Não, e você leu, no início você tava motivado pra caramba. Aí você leu o livro, aí terminou, você fala, entendi o conceito. É interessante que o seu sistema dopaminérgico, o seu sistema de recompensa se adapte a esse livro. Porque aí você vai querer algo a mais. A próxima novidade, o livro 2.0 mais avançado. E isso é muito importante para a nossa evolução e para o nosso repertório. A questão é que esse mesmo sistema opera nas compras, opera na comida, opera nas drogas. Mas o nosso cérebro não foi feito para alguma coisa, ele simplesmente responde a isso, né?
Como o caso do casamento. Aí é normal, pessoal. Pelo amor de Deus. Então, só para dizer que essa avaliação da satisfação, às vezes, ela é distorcida dependendo do momento de vida da pessoa, porque aquele evento que está acontecendo naquele momento vai se sobressair aos outros. Às vezes não limpam esses dados? Eles limpam o outlier, né? O cara deu lá em cima. Exato. Só para contexto, outlier é quem está muito fora da curva, né? A média deu aqui, eu estou muito no desvio, eles limpam esses dados. Então, tem isso, mas... É que nem, assim, teste para avaliação psicológica. A gente tem os questionários e, no final das contas, é o que a gente tem para usar. As limitações. Sabe? As limitações. E aí, a satisfação global de vida é avaliada dessa forma. Afeto positivo e afeto negativo a grosso modo, afeto positivo. Quantas vezes você sorriu no dia? Afeto negativo. Tu sentiu raiva? Tu sentiu sensação ruim? Tu sentiu tristeza? Então, isso é afeto negativo. E aí, ali tá, a primeira linhazinha ali é o afeto positivo, afeto negativo, satisfação global de vida e bem-estar. O que eles mostram aí, né? Eu não vou adentrar na especificidade de todos eles, mas o que eles mostram? Que o afeto positivo e o afeto negativo, eles mais ou menos ali nos 75 mil, eles começam a se estabilizar. Você tá dizendo nos 75 mil dólares anual, né? Isso, 75 mil dólares anuais. Quanto que dá isso em reais hoje, mais ou menos? Acho que dá uns 30 e poucos mil por mês. 30 mil por mês, mais ou menos? Por aí. Confirma aí. É mais ou menos 30 e poucos mil por mês. Então significa que eu não vou ficar mais nem feliz, mais triste. Quando eu cheguei... Quando eu bati 30 mil por mês, aquilo não vai me deixar mais feliz ou triste. Só que aí a gente pode ver que a satisfação, ela ainda leva um tempinho a mais para estabilizar. Né? E outra coisa que eu gosto muito desse gráfico, olha o estresse aqui, ó. As pessoas dizem assim, não, mas é porque eu não quero ganhar dinheiro, porque vai ser mais estressante. O estresse a partir dos 70 ali já... Qual o primeiro risco é mais ou menos em quanto? 75 o primeiro mesmo? Acho que é um pouquinho mais pra lá. Um pouquinho mais pra lá, os 75. Porque a escala ficou ruim, né? Mas a partir dali, na verdade, até um pouco antes, em 40 mil dólares anual, o estresse já começa a atenuar. E diminuir, né? Consideravelmente. Assim, depois começa a atenuar e uma quedinha, assim. Se a gente fosse pegar a linha D, ela diminuiria um pouquinho. E aí, isso foi o primeiro estudo. Ele foi publicado na PNAS em 2010. E virou famoso, né? Então, significa que mais dinheiro do que no Brasil, a gente trazendo do que 30 mil reais, não vai te tornar mais feliz. Em resumo da ópera, era isso. E isso foi divulgado e trabalhado diante de muitos e muitos anos. Então, levou-se como uma regra que há um limite para a felicidade, que mais dinheiro não vai te trazer mais felicidade. Aí, pode colocar a próxima imagem. O Matteo, que é um pesquisador super jovem dos Estados Unidos também, ele foi lá, publicou na PNAS e disse assim, o Kahneman estava errado. Aquele outro estudo era do Kahneman? Aquele era do Kahneman. Ele está errado. Ele está errado, e aí... Só que ele foi muito mais robusto do ponto de vista de metodologia. Aquele estudo, ele avaliou 1.000 e poucas pessoas. Esse estudo aqui avaliou 30 mil pessoas. E ele fez a amostragem de experiência. O que é a amostragem de experiência? Ele acompanhou 6 meses as pessoas, colocou um aplicativo no celular, e aí o aplicativo bipava 3 vezes por dia. Eslin, como tu tá se sentindo agora? Eslin, eu fiz isso na minha tese. Não foi autorrelato, então? Não foi. Não é quantas vezes você sorriu. Um autorrelato. É um autorrelato momentâneo. A gente chama isso, pelo menos na psicologia, acho que em todas as áreas, da epidemiologia em geral, de avaliação ecológica. Isso. Né? A pessoa, ela tá realmente na vida dela e bipa ali, não é no laboratório e tal. Isso. Mas 6 meses, imagina. Bastante tempo. O cara foi rígido na metodologia. Bastante tempo. E aí ele conseguiu comprovar coisas interessantes nessa avaliação longitudinal, 6 meses, 3 vezes por dia a pessoa recebia o bip no telefone, e aí ela tinha que responder essas questões de satisfação, de bem-estar, afeto positivo e afeto negativo, e algumas outras variáveis que ele computou ali. Olha que interessante, esse primeiro gráfico, ele mostra exatamente ali o 75. E aí, o vermelhinho ali é o bem-estar, e o azulzinho é a satisfação. Satisfação com a vida. Não tem, ele mostra assim, não existe um platô. Não termina. Tu vai ganhar mais e tu vai ficar se sentindo melhor e com uma satisfação maior. Quanto mais dinheiro tu tiver. Quanto mais dinheiro tu tiver.
E aí ele pegou aquele outro gráfico ali para mostrar. Ele sintetizou o bem-estar, que é aquela questão do afeto positivo e afeto negativo, e mostrou. Ó, o que acontece com o afeto positivo quando mais dinheiro. Então é o escurinho, né? Mais o preto escuro. Digamos que o preto escuro tu sorri mais e tal, tá mais feliz ali. Isso. Então tu vai cada vez mais. Quanto mais tu ganhar, mais tu vai sorrir, mais tu vai estar leve, mais tu vai estar faceiro. E quanto menos dinheiro tu tiver, quanto mais dinheiro tu tiver, menor vai ser a tua raiva, a tua tristeza, a tua ansiedade, né? Então ele conseguiu mostrar isso de uma forma bem robusta, assim. Primeiro assim, pessoal, que muitas vezes a galera que não é da academia fala, mas eu conheço... Analisar gráfico é difícil, talvez não... Não é nem pela analisar o gráfico. A galera, às vezes, não é da academia, eles não entendem que isso daí é um resultado de uma média de 30 mil pessoas. Sim. Porque aí, às vezes, alguém vai perguntar assim, pô, mas eu tenho meu tio que é rico, é estressado e tal, é infeliz e tal. A gente não tá falando que isso é uma média de 30 mil pessoas nos Estados Unidos. Em média, dessas 30 mil pessoas, quanto maior era a grana, melhor era o bem-estar dessas pessoas e menor eram os afetos negativos. Em média, tá, pessoal? Não significa que no meio desse bolo, desses 30 mil, não tenha 1000 pessoas que puxariam esse gráfico para baixo, tá bom? Em média, pelo amor de Deus. E uma coisa que eu gostaria de apenas ressaltar, no Satisfação com a Vida, no primeiro gráfico, o azulzinho, é interessante que no início ali em 15 mil dólares, começa em 15 mil, né? Uhum. Em 15 mil dólares, se a pessoa ganha 30 mil por ano, sobe um pouquinho, né? Uhum. Mas dos 30 mil já para uns 40 mil, dá um pulão, né? Dá um pulo bem grande. Então veja que realmente no início ali ganhar uma grana já melhora bastante a qualidade de vida. Provavelmente foi mais ou menos isso que aquele outro artigo traqueou, mas por não ser tão sensível e às vezes não acompanhar por muito tempo, a pessoa não conseguiu identificar isso de uma forma mais robusta.